muitas pessoas acham que o perfeccionismo é uma qualidade. E eu já não vejo assim. Eu não vejo o perfeccionismo como uma vantagem numa pessoa. Eu vejo, na verdade, como até um defeito. Porque muitas vezes o perfeccionismo está ligado com a insegurança. E o escritor, infelizmente, a grande maioria que eu conheço, e me incluo nessa também, eles são, às vezes, muito inseguros com a sua cria, sabe? A gente pensa assim, não, ele nunca tá bom, nunca tá naquela versão perfeita, sabe? E às vezes a gente não solta nossas obras, a nossa expressão artística, por as nossas criações, por conta disso, por conta dessa insegurança de nunca achar que tá bom o suficiente. E tem um momento que é preciso a gente deixar voar, entendeu? Que é libertar o pássaro. Em algum momento é muito importante. E porque senão acaba se tornando, como eu falei, mais uma insegurança do que realmente um cuidado de você estar querendo entregar algo 100% de qualidade, enfim. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Tá. Depois do processo criativo, esse, como eu falei, é um padrãozinho, né? Eu tenho o meu processo criativo. E ele é basicamente assim. O meu processo criativo é escrever muito. Esse é o meu livro, meu caderno, na verdade, onde eu anoto muita coisa mesmo, tipo, todas as ideias. Se eu pego ele para ler aqui, gente, tem umas ideias que eu não sei de onde eu tirei, tipo, de tão tonto, sabe? Mas é importante, porque todas essas ideias, até as que a gente acha que são as mais supérfluas possíveis, assim, a gente tem que anotar, porque depois, em outro momento, quando a gente for reler, a gente vê que dá para utilizar em algo, que dá para aperfeiçoar, entendeu? Que dá para transformar, encaixar numa criação nova, numa obra nova. Então, anote muito. Essa é a minha principal dica. A minha primeira e talvez a principal, entendeu? Anotem tudo que vocês puderem. Andem com um caderno para anotações. Seja aquele pensamento antes de dormir, seja aquele pensamento no banho, seja aquele pensamento ao acordar, seja o que for. Anote tudo. Tudo, tudo, tudo. Porque vocês vão ver que depois, quando vocês forem reler, que daquela ideia que você anotou, você vai tirar um insight para uma criação, para um texto seu. Mesmo que às vezes não tem nada a ver, sabe? Sei lá, você anotou a cor laranja e no fim você pensa, mas essa cor laranja me lembra amarelo, entendeu? Sério, os insights são loucos desse jeito. Você, às vezes, pensa uma coisa e quando vai ver de novo, você consegue tirar para uma outra percepção para criar um texto, tipo, novo, entendeu? Enfim. E eu tenho esses brinquedinhos aí infantil, porque é isso, aquilo que eu te falei de observar, sobre a gente observar os sentimentos, observar as coisas à nossa volta, para delas a gente tirar inspiração para escrever. É basicamente você encaixar, igual quando você é criança, entendeu? E você tá encaixando as pecinhas. Às vezes, como que eu posso dizer? Às vezes a gente, tipo, às vezes a ideia é um triângulo num quadrado, entendeu? Tipo, às vezes ela pode não parecer tão usual, mas às vezes para criação, tipo, não tem problema a gente pintar fora da linha, entendeu? De sair um pouco do convencional. Então esse é o meu processo de criativo. E o que é escrever bem, né? Também é uma pergunta, tipo, a gente pensa assim, nossa, mas eu não escrevo bem. Mas o que é escrever bem, entendeu? De uma maneira bem vazia, assim, bem oca, escrever e expressar-se por meio da escrita. Tipo, simples. Simples e básico. Expressar-se por meio da escrita. Mas eu vejo que escrever é viver, entendeu? Essa frase não é minha, é do Caio Fernando Abreu, mas quando ele falou isso num livro, que eu esqueci o nome do livro, acho que era Morangos Mofados. Quando ele escreveu isso, eu pensei, pô, é isso mesmo que eu sempre vi a escrita. Que escrita escrever é viver, entendeu? Quando eu tava passando por um momento complicado, tipo, até mesmo posso falar que, tipo, a depressão mesmo, eu pensava assim, poxa, a maioria dos escritores são boêmios, né? Vivem uma vida mó
depressivas, são mó tristes, e eles escrevem obras fantásticas. E eu tô no fundo do poço e não consigo escrever nada, tô no meu famoso bloqueio criativo. Por quê? Por que eu não consigo escrever como um Kafka da vida, entendeu? E era por conta disso. É porque eu não estava vivendo, porque eu não estava observando as coisas à minha volta. E a escrita é isso. A gente vê a poesia em todos os lugares, entendeu? A gente vê o céu com uma outra percepção que a gente não vê normalmente, entendeu? O Manuel Bandeira, ele uma vez disse que poesia são amores e chinelos. E o porquê ele disse isso? Que são amores e chinelos. Porque você pode escrever sobre um amor romântico, sobre um amor platônico, sobre um amor familiar, de amizade, sobre tudo. Mas você também pode escrever sobre chinelos. Você pode fazer uma poesia sobre um chinelo. Você pode encontrar a beleza num chinelo, numa parede, numa mesa, nos objetos mais inexpressíveis. A gente pode criar tudo, com tudo, entendeu? A gente vê histórias fantásticas com livros que venderam, que são clássicos, com um enredo simples. Por exemplo, um dos meus livros favoritos é Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. A história é basicamente sobre um homem que se isolou da sociedade e vive no subsolo. E o livro é basicamente um monólogo sobre ele refletindo sobre a sociedade e quem ele era. Pô, tá, mas, tipo, não é um enredo que agrada, sabe? Não é um enredo que as pessoas vão, uau, meu Deus, eu preciso ler esse livro, entendeu? E a gente vê histórias como que, sei lá, que são super criativas sobre, sei lá, um mago que anda num dragão e que vive num mundo mágico e, sabe, super criativo, super fantasioso, mas que não vende, porque por mais que seja um enredo criativo, a pessoa não soube contar, não soube escrever. Então, não é sobre o que a gente escreve, é como a gente escreve, entendeu? Essa também é uma dica super importante. A gente pode dizer, escrever eu te amo, pode, entendeu? Mas a verdade é que existem quem é escritor não fala eu te amo, ele encontra uma outra maneira de dizer isso, entendeu? Outra maneira de se expressar, outra maneira de descrever o sentimento de que é amar. Chico Buarque mesmo escreveu várias músicas sobre o que é amor, de diferentes maneiras, entendeu? Então é isso. A gente escreveu, às vezes, sobre uma coisa, sobre algo que um leitor já leu, já vivenciou, mas contar de uma maneira como se ele estivesse vendo e ouvindo como se fosse a primeira vez, entendeu? Outra coisa também, sobre escrever e viver, lembrou muito sobre um amigo meu, o Pedro Takahashi, que foi o ilustrador da capa do meu livro. E ele postou esses dias no Facebook falando assim, o que te motiva a viver, entendeu? E o pessoal, nossa, tipo, putz, não é uma pergunta que você vai se questionar, tipo, você vai acordar, levantar, fazer um pão, um café, e você vai pensar, tá, o que me motiva a viver hoje? Tipo, por que eu ainda tô vivo, entendeu? Então, quando ele fez essa pergunta, que na verdade foi pro Face todo dele, fiquei me questionando, o que me motiva a viver, né? E o que me motiva é justamente a vida, porque eu desde pequena, igual a irmãzinha da Thaís, desde pequena eu sempre quis ser escritora, sempre, tipo, desde muito nova. Isso tá até ligado um pouco com a minha religião, com a minha espiritualidade, e eu sempre acreditei muito que eu ia ser escritora, e eu sempre trabalhei muito para eu ser escritora. Então eu penso assim, se eu ainda quero continuar escrevendo daqui 30, 40 anos, eu quero viver, tipo, muitas emoções, eu quero viver de tudo. Eu quero sentir emoções que eu nunca senti, sejam as boas e as ruins, eu quero passar por momentos, por viagens, quero conhecer culturas, quero conhecer novas pessoas, quero odiar outras pessoas, eu quero sentir tudo, porque eu quero escrever sobre isso.
Porque se eu não vivo, se eu não vivencio os meus dias, sobre o que eu vou escrever? Posso até tentar, mas vai ser raso, vai ser vazio, né? Mas então é isso. Minha segunda principal dica: escrever é viver. Vivam para poder escrever. Vou falar um pouco sobre a história, só para a gente entender como a escrita sempre foi importante para a humanidade, até quando ela nem sabia que isso se chamava escrita, sabe? Desde a época das cavernas, o homem sempre sentiu necessidade de se expressar. E ele sempre contou histórias. Ele sempre, nem que fosse coisas do dia dele, entendeu? Ele sempre contou, sempre gostou de contar. A história, segundo os historiadores, a escrita ela tomou vários rumos em diferentes cantos do planeta. O Tobias aqui, meu gatinho. Em diversos cantos do planeta. Então, no Egito Antigo, ela criou uma forma, na China outra, na Mesopotâmia outra, os maias fizeram outras. Ai, Tobias. Então, ela sempre se expressou de maneira diferente até ela chegar ao que a gente conhece hoje, tá? Mas é importante a gente ver, assim, na nossa história, nas nossas raízes, que a gente sempre teve esse espírito de contar, de se expressar, de falar, entendeu? Vamos passar para a próxima. E quando a gente, então, voltando à pergunta inicial, escrever bem nada mais é do que ser intimista. O que é ser intimista? A gente ser próximo do leitor, entendeu? Os Homens das Cavernas. Isso foi quantos milhares de anos atrás? E a gente não se sente próximo quando vê as histórias dele? Poxa, se a gente voltar ali, tipo, eles estavam numa caçada, eram, sei lá, 3 pessoas numa caçada pro alimento. Você não consegue imaginar, não consegue entrar, se ver naquele cenário, naquela época que a gente nem pensava em existir, nem, sabe, tava anos-luz longe, entendeu? Distantes. Então, a gente se interessa por aquilo que é familiar, entendeu? O leitor, ele lê aquilo que ele se identifica. Não adianta, a gente vai sempre gostar daquilo que a gente se identifica, com aquilo que nos soa familiar, porque o que é familiar é aconchegante, é seguro, entendeu? Então, por isso que quando você for escrever, não importa o que, entendeu? Se for um artigo para blog, se for uma música, se for um poema, se for um livro, você sempre tem que ser próximo do leitor. Sempre tem que fazer com que ele fique aconchegante. Se sinta seguro, familiar, bem, entendeu? Também você tem que respeitar a cronologia da sua história, né? Tipo, e com cronologia, eu não quero dizer só com espaço e tempo. Não é só isso. É também respeitar o desenvolvimento dos personagens, deixar eles mais humanos, entendeu? Também, outra coisa, escrever bem não tem nada a ver sobre escrever corretamente. Os dois estão andando juntos, com certeza. Ninguém vai querer ler algo que está escrito com erros gramaticais, entendeu? Você também tem que escrever bem, você tem que saber escrever. Mas não é... mas se você escrever corretamente, não quer dizer que você sabe escrever bem, entendeu? Por exemplo, até hoje, até no meu livro, passou por vários revisores, passou por mim durante anos. E até hoje, se você pegar, você vai achar pelo menos um erro gramatical nele. E olha que passou por vários revisores, passou por mim durante vários anos. Do Paulo Coelho, já peguei livro do Paulo Coelho que tinha frases erradas, palavras escritas erradas. É normal, a gente é ser humano, a gente está sujeito a erros. Mas claro que para você escrever, você tem que respeitar a língua portuguesa. Agora a gente vai falar um pouco do humanismo e cultura. Por que eu estou falando do humanismo e cultura? Porque, novamente, como eu tinha comentado no começo da aula, muitas pessoas elas estão conhecendo esse mundo pela primeira vez. São pessoas que nunca escreveram ou que escrevem por puro hobby, que não têm noção nenhuma de como escrever.
Então, eu quero fazer essa introdução para a cultura mesmo, para que a gente interlace as nossas raízes, entender de onde vem, entendeu? Então, eu trouxe umas duas curiosidades, que os primeiros escritores foram os poemas da Mesopotâmia, mas eles não foram publicados. Então, a Bíblia passou a ser considerado o primeiro livro já publicado, entendeu? E falando de uma crítica literária, não de uma crítica religiosa, porque cada um tem a sua religião, mas se a gente for pegar a estrutura literária da Bíblia, a gente consegue entender o porquê ela se tornou tão popular. Tanto que até hoje é um dos livros mais lidos do mundo. Tipo, não é um dos, ela é o livro mais lido do mundo. Porque a Bíblia, ela tem como a sua principal mensagem propagar os 10 mandamentos. Mas como que é passado isso para o leitor? É passado de uma maneira com exemplos, com histórias, com personagens, entendeu? Então, a gente vê desde aí que o leitor ele gosta daquilo que ele possa se identificar. Porque eu tenho certeza que se cada um, independente da religião ou do que acredita ou não, se pegar alguma história da Bíblia, vai se identificar, entendeu? Em algum momento, com algum personagem, com alguma passagem, você vai acabar se identificando, porque esse é o intuito deles mesmo, entendeu? É de a gente se identificar, da gente se ver, pra gente para poder até associar com os 10 mandamentos. Então, a gente vê ali na Bíblia uma estrutura perfeita para uma história, entendeu? Na hora que for criar. Também eu separei os vanguardistas, que são escritores e poetas importantes para o desenvolvimento da literatura. Aqui no Brasil, o primeiro livro que foi publicado foi Marília de Dirceu, em 1792. Na verdade, não foi o primeiro livro escrito no Brasil. Ele é um livro escrito por um português, foi publicado em Portugal, primeiramente, só que ele foi o primeiro livro que trouxeram aqui para o Brasil, porque os escritores portugueses achavam mais vantajoso, na época, publicar em Portugal, entendeu? Mas esse foi o primeiro livro que foi lançado aqui. Também temos o Dante Alighieri, que, para quem não conhece o Dante, ele escreveu a Divina Comédia, que é um dos livros mais conhecidos do mundo. Ele é referência tipo, no mundo inteiro. Como que eu posso dizer? A maneira como ele escreveu sobre o paraíso e o inferno revolucionou muito, como a gente vê, né? Essas duas questões. E também é um livro muito pesado mesmo. E é difícil de esse Mas, enfim, esse é o Dante Alighieri. Ele era apaixonado por uma Beatriz, por sinal. Também temos o William Shakespeare, que esse, sem dúvida, é um dos maiores escritores que já passou na Terra. Porque o Shakespeare, todos os escritores que vieram depois deles, só existem por conta do Shakespeare. Porque ele revolucionou tudo. Ele revolucionou o teatro, ele revolucionou o drama, ele revolucionou as histórias. Ele é super importante até hoje. Já faz mais de 300 anos que ele passou aqui na Terra, entendeu? Então, Shakespeare ele é a maior referência. Então, assim, eu até dou uma dica. Se às vezes você quer expandir sua leitura, seus horizontes, ou até para se inspirar, para você amadurecer a sua desenvoltura na escrita, leia Shakespeare. Porque ele realmente é um escritor que traz inspiração até hoje. Que muitas obras são baseadas em Shakespeare. A gente vê pelo Rei Leão, né? Temos também a Jane Austen. Eu nunca li um livro da Jane Austen, mas ela também é referência, até porque ela é uma mulher em um cenário que majoritariamente é só para homens, né? Infelizmente, sempre foi visto assim. Agora que a gente está revolucionando mais. Mas ela foi uma escritora inglesa que ela era conhecida porque os personagens românticos dela eram desenvolvidos de uma forma irônica, uma forma engraçada, divertida. Então é muito legal
você começar a ler Jane Austen também. Eu nunca li, mas eu tenho amigas que leram e elas falam que realmente é muito legal. É um romance doce, que aborda bastante o empoderamento feminino. E tá aí mais uma dica, Jane Austen. Também temos Charles Dickens. Ele é um escritor inglês que ele, como que eu posso dizer, ele foi um dos principais escritores a trazerem as críticas sociais para suas obras. O Dickens, ele é um dos mais publicados no mundo, entendeu? A gente sempre vê referência de Dickens, seja tipo que influenciou um escritor, revolucionou uma história, enfim, em tudo, Dickens também é um dos mais importantes. Também temos o Fyodor Dostoiévski, que é um dos meus escritores favoritos. Ele é russo, mas o que eu gosto muito do Dostoiévski é que ele é bem pessimista, sabe? Eu adoro histórias assim. Ele é extremamente pessimista, extremamente mesmo. E ele é o pai do existencialismo. Freud se inspirou nele em Memórias do Subsolo para escrever a interpretação dos sonhos, entendeu? E ele é um escritor assim que eu adoro porque ele explora muito a natureza, a essência humana, a essência do homem. Também temos Fernando Pessoa, que eu também sou suspeita a falar porque eu adoro Fernando Pessoa. Ele foi um homem de mil faces. Quando eu falo de mil faces, não falo só porque ele era publicitário, astrólogo, filósofo, escritor, não. É porque ele era conhecido pelos pseudônimos dele como Alberto Caeiro. Ele escrevia através de outras figuras, entendeu? Tipo, ele criava um personagem, as obras dele eram, como que eu posso dizer, cada personagem que ele criou, um alter ego que ele criou, escrevia sobre determinado assunto. O Alberto Caeiro mesmo escrevia sobre a morte, era um personagem pessimista. Eu gosto muito de pessimismo, deu pra perceber. Era um personagem extremamente pessimista. Então, era esse alter ego do Fernando Pessoa que fazia ele escrever sobre esses assuntos mais pesados que ele, Fernando Pessoa, normalmente não escrevia, entendeu? Também temos a Virginia Woolf. Eu gosto muito da escrita dela. Ela, só para vocês terem uma referência, lembra que eu falei no começo da aula que a gente consegue escrever sobre qualquer coisa, sobre qualquer objeto inexpressivo? A Virginia Woolf tem um conto que eu gosto muito, que, se eu não me engano, se chama O Buraco, ou eu acho que é O Buraco. E é um conto sobre ela olhando para um buraco na parede. Esse é o conto. E ela viaja nesse conto. E ela fala que, tipo, aquele buraco na parede despertou uma coisa nela, que fez ela lembrar de coisas, tipo, do passado, de memórias que às vezes eram dolorosas, que, sabe? Ela começou a viajar, mas ela conseguiu escrever sobre um buraco na parede. E eu tenho certeza que ela realmente, tipo, estava sentada, eu consigo imaginar ela sentada numa cadeira, olhando pro buraco, e daquele buraco ela falou assim, vou escrever alguma coisa, entendeu? Que eu realmente acredito que foi isso que aconteceu. Enfim, esses são alguns vanguardistas. Eu vi que tinham perguntado, fizeram umas perguntas aqui. Deixa eu só dar uma olhada, porque eu não tô aprendendo a mexer no Zoom. Eu vi que a Thaís perguntou qual você recomenda para começar, do Shakespeare. Do Shakespeare eu gosto muito de Hamlet, por conta, justamente igual eu falei, do Rei Leão. Quando eu era mais nova, eu fiz uma peça de teatro do Shakespeare, que se chamava Milk Shakespeare, que era uma mistura de todos os contos dele. E eu gosto muito desse porque é muito pesado. É um tema bem pesado mesmo. E qual outro também dele? Eu gosto de Macbeth, que é o nome proibido, que não pode falar em teatro porque dá azar. Também é bem legal, mas esse é bem mais, como que eu posso dizer, mais, não pesado, mas ele é mais complexo, entendeu? E tem o clássico Romeu e Julieta, né? Que até hoje eu acho uma das mortes mais absurdas do mundo. Tipo,
Por que que o Romeu... Foi o Romeu ou foi a Julieta? Acho que foi o Romeu. Que se matou antes de conferir se a Julieta estava realmente morta. Tipo, é muito idiota. Tá, mas vamos ver. Rosane falou, lembrei de um filme que o prisioneiro passava dias olhando uma imagem na parede. Ele viaja em um passado bem negro. Que filme será que é esse? Gosto muito do Sonho de uma Noite de Verão. Eu gosto também. Esse, por sinal, o personagem que eu fiz em Milk Shakespeare era de um Sonho de uma Noite de Verão. Era, como que é o nome dela mesmo? Ai, eu esqueci. Hermínia? Acho que era uma coisa assim. Esqueci realmente. Esqueci muito, 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 muito. Eu tô vendo vocês interagindo aí no chat. Podem falar no microfone, gente. Não sejam tímidos. É muito legal a gente conversar. Então eu vou abrir o microfone para perguntar do Dostoiévski. Qual livro você recomendaria para quem nunca leu nada dele, assim, já que é um dos seus escritores favoritos? Thaís, Eu comecei a ler Crime e Castigo, e aí sabe quando a leitura não foi? Eu cheguei tipo a uns 20% do livro e não continuei. Não é porque o livro era ruim, mas não sei, causou um incômodo tão grande e eu não conseguia avançar. Aí eu falei, talvez eu volte, vá para uma outra obra e depois volte para Crime e Castigo depois, não sei. olha, Qual você recomendaria? é engraçado você falar isso porque eu tô lendo Crime e Castigo. E tá sendo um dos livros que eu mais tô gostando dele. Não passa nem perto de Memórias do Subsolo, que pra mim é uma referência. Memórias de um Subsolo. Mas se eu fosse recomendar pra você ler um livro dele, que você vai pegar toda a essência do Dostoiévski, comece pelo primeiro romance que ele escreveu, que foi Gente Pobre. Gente Pobre é o primeiro, ele escreveu quando ele tinha, sei lá, 23, 25 anos. Ele era muito novo. Então é um poema, a escrita dele que é só de cartas. São dois amigos que se comunicam por cartas. E eles contam sobre o dia deles que se resume na pobreza, entendeu? Mas é muito legal, eu gosto bastante. O que eu ia comentar também? Vou colocar na lista de leitura. É bem curto o livro dele. É bem curto. Gente Pobre eu até tenho aqui, é bem curtinho. Memórias do Subsolo eu acho mais, difícil de entender. Principalmente a primeira parte, dividida em duas. Noites Brancas dele também é muito legal. O Idiota. O Idiota, apesar do nome, é sobre o protagonista que ele é muito bom, ele é muito inocente. E ele é visto como idiota pelos outros, porque ele é passado a perna o tempo todo. E, além do Idiota, também indico o Duplo. O Duplo fala sobre um homem que ele era repugnante. A maioria dos personagens do Dostoiévski, dos protagonistas, eles são anti-heróis. Eles são, como que eu posso dizer? São mau caráteres. E do Duplo é sobre um homem que um dia ele ele tem a vida dele mudada depois que ele conhece uma pessoa que é igualzinho ele, tem o mesmo nome, tem a mesma aparência que ele, e começa meio que a roubar a vida dele. O Saramago, que também é um escritor que eu gosto muito, escreveu um livro com a mesma temática, que é O Homem Duplo. E também é muito legal. Não, acho que é... Ah, não, eu tô confundindo. O Duplo é do Dostoiévski e o Homem Duplicado é do Saramago. Confundi os dois nomes. Orgulho e Preconceito é um dos autores vanguardistas, né? Sim, o Orgulho e Preconceito é da Virginia Woolf, que não, da Virginia Woolf não, da Jane Austen, desculpa. Tô viajando aqui. Jane Austen escreveu Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade também, que é um livro bem famoso. Tá, vou passar pro próximo. Tá, mas agora que a gente já falou de uns principais escritores que foram muito importantes para a literatura que ela é hoje em dia, eu vou mostrar o verdadeiro responsável, que é a prensa de Gutenberg. A prensa de Gutenberg, a Tati não tá aqui, né, Tatiane? Se ela tivesse, ela com certeza conhece, porque ela é jornalista. Mas a prensa de Gutenberg, ela revolucionou porque foi através dela que puderam escrever livros em massa. Antes disso, ele era escrito à mão. Então, na época do Dante, o livro era escrito à mão. A partir de 1400, aqui em Shakespeare, mais ou menos, o livro começa a ser escrito pela prensa de Gutenberg. Então, ele consegue popularizar a leitura. Então, ela consegue chegar com mais facilidade às pessoas e, assim, consequentemente, mais escritores começam a surgir. Então, ele é o principal responsável
não só para literatura, né, mas também para o jornal, para as revistas, enfim, para todo o meio que era impresso. Agora eu vou falar um pouco sobre cultura erudita e cultura popular. Por quê? Porque é muito importante a gente entender sobre a cultura em si. Uma vez, calma que chegou mensagem aqui no chat. Eu não consegui ver. Ah, tá. Na engenharia mecânica. Então, essa prensa ela é muito importante para justamente por ter popularizado tudo, assim. Que tornou a vida de todo mundo muito mais fácil. Sobre a cultura, eu vou falar porque isso é muito importante, né? Primeira aula da faculdade, há 5 anos atrás, a minha professora, Carla Lechugo, quem é de Tapetininga ou de Tatuí, provavelmente conhece ela, porque ela dá aula na FKB e na FATEC. Não sei se ela ainda dá aula, mas eu sei que o pai dela ainda dá alguma coisa Lechugo. Mas enfim, a Carla Lechugo, na primeira aula, literalmente a primeira que eu tive com ela disse bem assim, que o limite de um publicitário é seu preconceito. Quando ela falou isso, ela falou voltado para o publicitário e para o marketing, porque era o que a gente estava estudando. Mas eu usei isso para tudo, e principalmente para o meu lado escritora. Por que ela disse isso? Porque quando a gente tem um tipo de preconceito sobre determinada cultura, sobre uma determinada etnia, sobre qualquer coisa, até sobre uma comida, a gente se limita ao nosso pensamento. A gente não consegue criar e ir além, entendeu? Porque em algum momento, por exemplo, eu falando para um publicitário agora, em algum momento você vai ter que criar para algum tipo de cultura, para um tipo de povo, que às vezes você não se identifica, que às vezes você não gosta. Então, como que você vai criar para eles? Como que você vai atingir, vai encantar eles, entendeu? Então, por isso que a gente não pode ter, a gente tem que ser sempre muito aberto, sempre ter uma mente muito, literalmente muito aberta, entendeu? Porque, igual eu falei, escrever é viver. Então, a gente sempre tem que estar aberto para absorver tudo à nossa volta, inclusive as diferenças na nossa sociedade. Agora, falando sobre a cultura erudita e a cultura popular, provavelmente quem está saindo da escola, não sei se tem alguém que ainda está no ensino médio, ou quem está na faculdade, ou quem trabalha com isso, sabe o que é cultura erudita e cultura popular. Mas eu vou só relembrar, porque é muito importante a gente ver a diferença entre essas duas. A cultura popular, ela é uma cultura, como que eu posso dizer, alegre. Ela é uma cultura fácil, ela é uma cultura divertida. Ela geralmente envolve dança, geralmente ela é a expressão de um povo, e ela é geralmente passada também de maneira oral. Ela não precisa você ler, você escrever para você praticar ela. E a cultura popular, ela é bonita porque a gente vê assim que ela é diferente onde ela passa. Por exemplo, assim, aqui no Brasil a gente tem uma cultura que é diferente na Argentina. Mas ainda assim, no Brasil, em São Paulo, a gente tem uma cultura diferente do estado do Rio de Janeiro. E ainda assim, em São Paulo, a cultura de Itapetininga é diferente da cultura de Guareí, que também é diferente da cultura de Angatuba, entendeu? Que, consequentemente, é muito diferente da cultura lá de Rio Grande do Sul. E ainda assim, dentro daquela cidade, tem um povo que se expressa de maneira diferente em cada canto do município, entendeu? Então, isso que é legal, essa cultura popular, ela é fluida, ela é expressiva, ela é bonita, ela é alegre, ela é divertida. E temos a cultura erudita. A cultura erudita, ela basicamente nasceu só por causa da popular. Ela foi criada por burgueses, pela classe dominante, porque ela queria, de alguma maneira, se diferenciar da popular. Ela queria ser diferente, porque ela não conseguia aceitar o fato de que um médico, por exemplo, frequentasse o mesmo lugar que um lixeiro, entendeu? Ela queria segmentar isso. Ela queria que as pessoas vissem que quem frequentasse determinado lugar era uma pessoa de classe alta, era uma pessoa com dinheiro, com bens. Então, ela nasceu por conta disso. Então, geralmente, a erudita ela é envolvida com bastante estudo e academia
consciência. Lembrando que isso não está ligado necessariamente com inteligência, tá? Tipo, não quer dizer que a popular ela é mais ignorante ou inferior, intelectualmente falando, do que a erudita. Esse é um pensamento que está muito enraizado, é um preconceito que está muito enraizado na nossa sociedade. Porque a gente tem uma ideia de que a erudita, tipo a música clássica, por exemplo, ou o teatro, é muito mais superior do que quem frequenta, sei lá, uma roda de samba, entendeu? E isso também vale, tipo, por exemplo, a popular. A popular é o funk, entendeu? Eu sei que muita gente não gosta do funk. Eu, por exemplo, também não gosto. Mas não tem como dizer que não é uma cultura. Ela nasceu de uma resistência do povo periférico e ela é uma expressão de um povo, entendeu? Ela é uma maneira artística de se expressar. E por mais que a gente pode não gostar, pode não se identificar, a gente não pode dizer que aquilo não é cultura ou é mais inferior do que uma outra cultura, entendeu? Porque a gente fazendo isso, a gente vai estar igualando a classe dominante alguns anos atrás quando criou a erudita. A cultura erudita, no caso, entendeu? Então, para resumir, toda cultura é cultura. Por isso é importante a gente acabar com nossos preconceitos elitizados, entendeu? A gente tem que sempre estar aberto. E vocês que querem escrever precisam ter muito isso em mente, entendeu? Eu não sei vocês, tá? Mas falando por mim, falando eu, Beatriz, escritora, eu quero que a minha arte, que a minha escrita chegue desde a um professor, doutor de faculdade, até o tio João, que nunca fez faculdade, que não sabe ler, que não sabe... Não, que sabe ler tem que ler, né? Mas que não sabe escrever, entendeu? Eu quero muito que a minha arte seja acessível e chegue a todos, entendeu? Esse também é até um dos motivos, é um principal pilar, na verdade, que nasceu os cursos livres da Trovoa. Os cursos livres da Trovoa nasceu justamente por isso, porque a gente queria que nascesse cursos nessa quarentena que ajudassem as pessoas e que fossem acessíveis a elas, entendeu? E é esse pilar também que eu levo para minha vida, que eu quero trazer para minha profissão como escritora. Eu quero poder espalhar a minha arte, a minha escrita para várias pessoas, entendeu? E eu tenho um projeto, projeto não, mas eu idealizo um projeto de trazer cursos como esse que a gente está tendo, de escrita criativa, de workshop de escrita, para bairros mais simples, mais pobres, entendeu? Quando eu dava aula para quarta série, quarta, terceira série, era num bairro de Itapetininga. E era um bairro muito simples mesmo. E eu, por sinal, estudei naquele bairro. Eu fui para lá para cumprir o horário de atividades complementares, né, que falam. E lá eu conheci muito estudante, muito aluno. E eram assim, como que eu posso dizer? Tinha muita criança lá, artista. Tipo, literalmente artista. Tinha uma menina que que tinha o mesmo nome que o meu e que ela queria ser escritora, entendeu? E então, ela escrevia muito no caderno dela. Muito, muito, muito mesmo. E eu achei aquilo lindo. Assim como eu tinha um outro aluno, que ele era terrível, imperativo, e ele desenhava muito bem, muito bem. Ele nunca teve aula de desenho, até porque a família dele não tinha condições de ter aula de desenho, entendeu? Então eu vi assim, quantos artistas a gente tem espalhado, a gente tem em nossos bairros, até mesmo na rua, e que a gente talvez nunca conheça, porque essas pessoas não vão ter oportunidades, entendeu? Ou porque isso também está muito ligado ao nosso ensino, não querendo desrespeitar ou desmerecer a nossa educação, mas isso também está muito ligado ao nosso ensino muito
é sistemático. As pessoas, o que são ensinado nas escolas, tipo, às vezes é sempre o básico, tipo assim, você tem que saber matemática, tem que saber português, e às vezes a pessoa não é bom nenhum nem outro, e às vezes ela se sente frustrada. Tipo, eu me sentia muito frustrada na escola, entendeu? Eu odiei muito a minha passagem na escola por conta disso. Tipo, porque eu não me identificava, entendeu? E às vezes eu pensava, poxa, será que eu sou uma pessoa burra porque eu não sei fazer uma equação? Ou será que eu sou uma pessoa burra porque, sei lá, eu não entendi a matéria de química? E quando na verdade não, é porque o meu conhecimento, mesmo que eu não tinha ideia na época, estava voltado justamente para a escrita, para a literatura, entendeu? Então, isso foi algo que querendo ou não, que ajuda meio que a censurar muitos artistas, entendeu? E que eu espero um dia poder ajudar, pelo menos contribuir, para que esses artistas ressurjam, apareçam, entendeu? Mas enfim, foi só uma filosofia, um pensamento que foi longe. Então, também, outra coisa, é importante a gente lutar pela democratização da arte, pois ela é direito de todos e precisa ser difundida para todas as classes, tá? Então, essa é uma mensagem que é muito importante e que eu acho que ela devia ser a essência de todo artista, de todo escritor, porque a gente vê muito hoje em dia que está saindo entretenimento para massas. Não que isso seja ruim, tá? Mas às vezes que não está muito ligada à qualidade, porque ela tá visando lucro. A Netflix mesmo, ela é uma plataforma, uma indústria de entretenimento que as séries dela são baseadas em algoritmos. Então, por isso que as séries dela estouram, tipo Stranger Things. Stranger Things foi toda produzida para vender, para as pessoas assistirem. Então, ela já nasceu sabendo que ia ser um sucesso, porque ela fez tudo que estava no momento, sabe? As músicas, a história, os personagens, o figurino, tudo é desenvolvido para que seja um sucesso, porque ela é usada algoritmos que são muito comentados, que estão populares, que são os hypes do momento. Então, não que isso também seja ruim, porque eu adoro Stranger Things, entretenimento é sempre muito bom, mas a gente vê que essa arte, na verdade, é uma arte mais comercial, que as pessoas estão criando elas justamente para vender, para lucrar, entendeu? E às vezes está faltando aquela essência, aquele conteúdo complexo que faz a pessoa se questionar, que é muito mais do que venda, entendeu? Que é expressão, que é a parte sensível, a parte poética. Mas enfim, essa é a minha última mensagem, minha última dica. Para essa aula, como eu disse, foi bem mais teórica, ela foi uma introdução de tudo. Na próxima aula a gente vai aprender mais sobre técnicas de escrita. Eu vou dar indicações de livros também. Vocês não precisam ler se não quiserem, mas quem tiver interesse eu vou indicar alguns livros, uma bibliografia bem bacana. Mas também vou passar atividades. Eu sei que a maioria aqui, se não a maioria, todo mundo, na verdade, trabalha, entendeu? Mas igual eu falei mais pra frente, falei no começo, eu posso ficar falando durante 3, 4, 5 horas aqui sobre vários assuntos, sobre várias técnicas, mas se vocês não praticarem, vocês não vão conseguir colocar em prática tudo que foi passado aqui em aula, entendeu? Então, é importante vocês praticarem e escreverem, entendeu? Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu nunca escrevi, ou eu tenho um bloqueio criativo que eu não escrevo há tempos, sabe? Tudo bem, tipo, não tem problema, por isso que eu trouxe um tema, que eu pedi para a próxima aula, eu quero que vocês tragam 3 escritores. Eu coloquei escritores, mas pode ser poetas, pode ser músicos, pode até ser o Washington Oliveto, se vocês quiserem. Tragam nomes de pessoas que escrevem, que estejam ligadas à escrita e que vocês gostam e expliquem suas principais características literárias. Tipo, por exemplo, igual eu falei do Dostoiévski, eu gosto dele porque ele é pessimista
E trabalho existencialismo. Por que eu tô pedindo isso? Porque muita gente pode estar se sentindo perdida. Tipo, eu gosto de escrever, mas eu não sei se o que eu escrevo é bom, entendeu? Tipo, é igual, tipo, imagine se você fosse uma Virginia Woolf. Eu gosto de escrever sobre um buraco na parede, entendeu? Tipo, nossa, que tipo de escritor eu sou? Eu gosto de escrever sobre um buraco na parede. Então, tipo, é muito importante a gente trazer esses escritores para trazer essa identificação literária. Às vezes você pensa assim, poxa, esse escritor aborda temas igual eu. Ou ele tem um jeito de escrever parecido comigo, com os temas que eu abordo. Então é muito legal a gente trazer isso, trazer essas trocas de informações, para que a gente mesmo possa conhecer e se identificar e criar uma identidade na literatura, na poesia, na música. Lógico que isso não quer dizer que você vai copiar o trabalho de outra pessoa, entendeu? Ou você vai tentar imitar. Não, mas é que às vezes tipo, já é um pilar, uma salvação, uma luz no fim do túnel para você ter como se inspirar, ter com quem se identificar e para melhorar suas histórias. Outra atividade, que também é um pouco mais trabalhosa, é transformar o poema Flor e a Náusea de Drummond em uma crônica de até 2 páginas. Eu coloquei até 2 páginas, mas se vocês quiserem entregar até mais, pode, tá? Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade em escrever pouco. Escrevo muito, muito, muito. E às vezes isso é um problema, porque escrever muito também não quer dizer que você está escrevendo bem, entendeu? Mas então eu sei que às vezes, tipo, a gente vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo, às vezes você pensa, pô, não vai dar só 2 páginas. Não tem problema. Pode entregar até mais do que 2 páginas. Esse poema eu vou mandar para vocês no grupo. E por que eu tô trazendo isso? Porque às vezes você fala assim, mas eu não gosto de Drummond, entendeu? Tipo, não tem problema. Entra naquilo que a gente falou, a gente não pode ter preconceito com nada, entendeu? E a gente tem que sempre estar aberto. Então, esse poema, e também é para ajudar você que diz que está num bloqueio criativo, entendeu? Quando eu estava no primeiro ano de faculdade, eu também, sempre o primeiro ano de faculdade, eu conheci o Agnello Fedel. O Agnello foi um dos professores mais importantes que já passou na minha vida. Ele nem gostava muito de mim, mas ele foi muito importante para mim. Porque eu aprendi com ele 2 matérias: teorias da comunicação e produção textual. E o Agnello, toda aula, ele mandava a gente fazer um texto. E eu sempre gostei de escrever. Mas para mim, que gostava de escrever, aquilo era uma tortura. Porque toda semana eu tinha que escrever alguma coisa nova. Cocei a nariz. Toda semana eu tinha que escrever alguma coisa nova. E eu ficava extremamente, tipo, nossa, sabe? Parecia que alguém tava te espremendo, assim, igual uma laranja. Mas isso era bom, porque tava me tirando da minha caixinha, não só eu, mas como a minha turma inteira, da caixinha de conforto, da nossa zona de conforto. Então toda semana ele mandava assim, tipo, quero que você faça um poema sobre essa fotografia, entendeu? Então, tipo, você nunca viu aquela fotografia na vida, mas você tinha que escrever sobre ela. Então foi muito bom, porque foi a época que eu mais escrevi bem, assim, que eu mais tinha ideias, criatividade para escrever, e foi o que me ajudou a amadurecer muito, porque às vezes a gente sai, tipo, da mesmice, às vezes a gente só tá acostumado a escrever sobre tal coisa, então às vezes a gente tem que dar esse empurrão pra gente, sabe, extravasar, conhecer umas outras visões para fluir essa escrita. Então eu vou trazer isso, esse poema. Eu sei que deve ter muita gente que é tímida, deu pra ver que vocês são bem tímidos, e eu achando que eu tava com timidez. Então eu sei que muita gente talvez pode falar assim, mas eu não quero que as pessoas leiam o meu texto, porque meu objetivo é que esse poema, que vocês vão transformar em crônica, seja colocado num blog, num Medium, que é um blog de contos, de textos mesmo, e pra gente deixar guardado lá, entendeu? Lógico que eu vou dar o crédito pra todo mundo, quem for, tal, mas eu quero deixar guardado porque é importante pra gente ver, até pra ser um material pra gente mostrar pras futuras turmas. Mas às vezes você fala assim, eu não quero que, sei lá, não achei que ficou bom o suficiente, eu não quero que publique. Tudo bem, eu não vou publicar, a gente vai deixar guardado. Mas eu gostaria muito de ler,
porque... E até se você quiser que tenha uma leitura crítica, eu posso fazer, sem problema nenhum. Se você não quiser, também eu fico quietinha e não falo nada. Mas eu gostaria de ler porque é muito importante, sabe? Porque vai ser importante até para eu ver o desenvolvimento, o amadurecimento de vocês com a desenvoltura, com o decorrer dos cursos, né? Porque é aí que eu vou ver o resultado que tá dando as minhas aulas. Então, é isso. Tipo, acho que não deu nem 1 hora ainda. Falei bastante. Mas para a primeira turma, é basicamente isso, entendeu? Tipo, algo teórico mesmo, é algo pra gente se conhecer, para introduzir vocês nesse mundo novo. E na próxima aula, nas próximas aulas, na verdade, vai ser pauleira mesmo, que eu vou pegar bastante técnicas, eu vou mostrar bastante referência. Tipo, essa aula eu imaginava que ia dar menos mesmo, mas nas próximas eu acho que até vai passar de 1 hora. Eu vou tentar não fazer passar de 1 hora, mas vai ser bastante conteúdo. Eu vou, só para dar uma introdução do que vai vir mais para frente. Vai ter essas técnicas de escrita que vão ajudar vocês bastante para escrever. Vai ter sobre semiótica, signos e psicologia. Tipo, não uma psicologia mais complexa e aprofundada, até porque eu não sou psicóloga, mas eu leio muito psicologia desde que eu era nova, assim. Tipo, desde os meus 17 anos eu leio bastante Freud e Jung. Então, e Jung, principalmente, até tem um livro dele aqui, vou mostrar. O Jung, ele fala sobre arquétipos e símbolos. Arquétipos nada mais são do que definições de personalidades. E essas definições de personalidades são ótimas para a gente desenvolver personagens, para a gente criar personalidades para os nossos personagens. E os símbolos e signos são importantes para a gente, como que eu posso dizer, despertar a nossa visão poética, entendeu? Nossa visão, como que eu posso dizer, do buraco na parede. Então, é isso. Em resumo, é isso, gente. Eu fiquei muito feliz. Queria que vocês tivessem falado mais, mas faz parte, vocês estão com vergonha. Eu também sou muito tímida. Na verdade, eu não sou tímida. Na verdade, eu falo bastante. Vocês perceberam que eu não paro de falar. E eu tenho uma pergunta. Pode falar, né? Queria dar boa noite, me apresentar rapidinho, porque eu cheguei atrasada. Sou a Jaque, gente, prazer. Prazer, Jaque. Sobre essa primeira atividade, né, que é para trazer os escritores, é mais para a gente fazer e falar mesmo na próxima aula. Você quer que anote, monte algum documento falando desses? Não precisa. Documento nada assim, tipo apresentação, nada. É só os nomes pra gente conhecer. Até se quiser, pode até só mandar uma mensagem no grupo, tá? Até para não cortar um pouco do tempo da nossa aula, na segunda aula, que vai ter mais conteúdo, vai ter mais material, dá para vocês mandarem no grupo mesmo. Pode ser durante a semana, pode ser na próxima quinta-feira, pra gente trocar, porque daí eu posso apresentar na aula, né, quando estiver falando, e também para quem estiver no grupo conhecer, entendeu? Para trazer essa troca de informações, essas trocas de experiências, para abrir os horizontes, entendeu? Para a gente conhecer mesmo, tipo, é só uma troca mesmo de informações. Tipo, não precisa nada, tipo, detalhado, assim, sabe? Biografia do escritor, nada muito complexo. É só para apresentar para a pessoa. Bom, então. Obrigada. Imagine. Alguém mais tem uma dúvida? Pode fazer. Só uma pergunta. Eu fiquei com dúvida sobre o texto. Daí manda para você no particular, no WhatsApp, manda por e-mail, não sei. Se quiser, pode mandar no particular. Eu sei que muita gente é tímida com o texto. Eu falo porque por muito tempo eu fui bastante. Tipo, eu não gostava de mostrar para ninguém. Se você não tiver problema, não ligo, posso mandar no grupo da sala mesmo. Pode mandar, não tem problema nenhum. Mas se não, pode mandar no meu particular. Daí eu dou uma lida.
Pode ser? Ah, tá joia. Brigadão. Imagine. Alguém mais tem dúvida? Não? O pessoal tá muito tímido, muito, muito, muito. E eu sou o contrário, né? Eu falo pra caramba. Nossa, eu falo demais. Mas é que eu gosto de falar. Ah, mas então, ninguém tem mais uma dúvida, nada que gostaria de acrescentar? De verdade mesmo? Porque senão eu vou encerrar a aula, entendeu? Hoje, a gente, que nem eu falei, vai acabar um pouco mais cedo. Não sei nem quanto tempo deu. Nossa, deu bastante. Não sei quando que a gente começou. Bia, licença, eu quero falar então, já Pode que você falar. puxou a turma para falar. Boa noite, todo mundo. Eu me chamo Ana Lu e eu também achei no Instagram esse curso, Bia do Trovô, achei muito legal a iniciativa e tô assim, impressionada com o conteúdo que você tá passando. Tô muito Gostou? animada, gostei muito dessa aula que você deu. Uhum. Foi uma super introdução. Tô super feliz aqui, tem um monte de mulher, tem o Celso também que eu conheço. Tô super feliz com essa turma. Tô, assim, impressionada mesmo com o curso. Queria te dar parabéns, já fiz várias anotações e imagino que vai ser um curso muito produtivo. Eu tô aqui bem sem pretensão, sempre quis fazer algo parecido. Uhum. Depois que eu já não tinha mais intenção de voltar para a faculdade, me interessei em publicidade, em marketing, mas acho que nem era muito isso, acho que era mais essa questão da escrita, da criatividade, desse olhar poético. Achei muito linda essa introdução, estou bem animada, parabéns. Ai, fico feliz, gente, porque, nossa, eu preparei esse material já faz um tempinho já, entendeu? Então eu tava mais empolgada, eu ficava treinando com o meu gato, tipo, Tobias, o nome dele é Tobias, tipo, o que você tá achando da aula da mamãe, sabe? Eu gosto, tem muita coisa aqui que nem eu disse, eu não sou formada em literatura, né? Eu não sou formada em letras, e eu também tô no início da carreira, então, assim, se vocês têm coisas para aprender comigo, eu também tenho muita coisa para aprender com vocês. Então, tipo, muito do que eu trouxe aqui tem, com certeza, fontes científicas, tem fontes de estudos já sobre escrita criativa, mas também tem muito de mim, sabe? Então, é muito legal, porque é como se eu tivesse me apresentando de cara a tapa, assim, pra vocês. Tipo, é assim que eu sou, entendeu? É assim que eu crio. Então, pra mim é muito legal, tá sendo muito, como que eu posso dizer? Muito íntimo mesmo, sabe? Eu só ia pedir também, pra quem tá ainda no curso, assistindo a aula, que se for postar alguma coisa nos stories, marca a gente, marca o Trovoa, pode marcar meu user, tá no começo aqui da aula, eu coloquei aqui, para ajudar a gente a divulgar, porque o nosso objetivo é fazer mais cursos, tá? De conseguir mais turmas mais para frente. Se vocês gostarem, a gente pode fechar depois uma próxima turma, uma escrita criativa 2 ou de outros temas. Mas enfim, ajuda a gente, ajuda a divulgar o Trovoa, porque é muito importante. Esse engajamento, essa divulgação é muito importante para a gente continuar mantendo esse projeto vivo, tá? Mas é isso, eu pensei que... Nossa, mas deu mais de 1 hora, então. Eu pensei que tinha dado só alguns Eu, minutos. Bia, passou 20 minutos até. Gente, desculpa, eu falo demais. Mas, Bia, olha, parabéns, foi incrível, assim, a primeira aula. Dá pra ver que você fala do assunto com muito amor, com muita paixão. Então, Ai, que bom. anotei bastante coisa, tô animada pra fazer as atividades. Acho que vai ser muito legal. Eu que sou criança consegui entender? Ai, que fofinho. Que bom. Fala... Ela não desgrudou aqui do meu lado, eu tô no escritório, ela sentou aqui e ficou ouvindo. Que fofa. Ai, que fofo. Fale pra ela treinar também, viu? Qual que é o nome dela mesmo? Esqueci. Raíssa. Raíssa, treine também, viu? Eu tenho já três escritores que eu sei, só que o último livro eu tenho que ver qual é o escritor dela. Tá bom. Mas então é isso, gente. Por favor, façam atividade. Eu vou falar de novo, porque isso é o mais importante. Eu acho que nada do que eu disse agora, durante essas 1 hora e 20 minutos, é tão importante quanto fazer atividade, tá? Porque, sério, isso ajuda muito a gente a sair da zona de conforto e a criar e aprimorar, tá
bom? Muito obrigada. Passou voando, uma hora que a gente nem sentiu. Nossa, que bom, porque, nossa, eu pensei que eu tinha falado por pouco tempo. Nossa. Mas é isso, gente. Muito É obrigada. muito bom, Bia, gratidão. Ai, Queria agradecer também o pessoal do coletivo, porque eu sempre vi, assim, alguns cursos de Vai tirar uma foto. escrita na internet, sempre me interessei, né? Uhum, Só que não é acessível para mim, assim, não nesse momento da minha vida. uhum. Aí, nossa, veio esse curso, falei, nossa, minha Deus, é agora, é o momento. E aí fui lá, já fiz a inscrição e tô adorando, tô super animada para as próximas aulas. Ai, que Muito bom. obrigada. Tô muito feliz, de verdade mesmo. Quem ficou até aqui, porque, nossa, já passou bastante minutos. Mas é isso, eu vejo vocês na próxima quinta-feira, no mesmo horário. Eu mando o link e pratiquem, de novo, por favor. Tá? É isso, é nóis. A Bia, obrigada. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau. Até Até a semana que próxima vem. aula. Beijão. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau.